Em que ano Jesus nasceu? Alternativa A, 3 a.C. Alternativa B, ano 0. Alternativa C, ano 2 depois de Cristo. Olá, bem-vindo. Hoje o tema vai ser curiosidades sobre o Natal. Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Então, onde nasceu Jesus? Jesus nasceu em Belém. Belém é a cidade onde seus pais moravam? Não. Os pais de Jesus, Maria e José, lembrando que José não é o pai, né? O pai é Deus, Maria é a mãe biológica de Jesus. Eles moravam na Galileia. Mas, para cumprir uma profecia que tinha lá do profeta Miqueias, de que o Salvador nasceria em Belém, que era a cidade de Davi, e havia promessas de que o Salvador viria da descendência do rei Davi. Então, para cumprir essa profecia, houve determinação de que fosse feito um censo, e José, que era nascido em Belém, ele deveria ir para lá, para esse recenseamento, cerca de 150 quilômetros de onde eles moravam. Então, Jesus nasceu em Belém. E em que ano Jesus nasceu? Olha só que coisa maluca. Jesus não nasceu no ano 0. Para começar, não existe ano 0. Você sabe que começa já no ano 1. Então, você tem ano 1 depois de Cristo e você tem ano menos 1, né? Ou ano 1 antes de Cristo. Não existe ano 0. Lembra das aulas de história? Não existe ano 0. Mas, séculos depois do nascimento de Jesus, numa contagem feita para a Igreja Católica, que era para determinar, na realidade, a data exata da Páscoa, foi feita algumas contas erradas sobre o nascimento de Jesus. Então, o que seria o primeiro ano está errado. Jesus nasceu na época do rei Herodes. Rei Herodes morreu 2 anos antes de Cristo. Então, Jesus nasceu em alguma data, muitas pessoas situam, entre 3 e 6 antes de Cristo. Então, primeira curiosidade, Jesus nasceu em Belém, que não era a sua cidade, e ele não nasce no primeiro ano. A data está errada. A gente comemora errado. Além da gente comemorar o ano errado, a gente provavelmente também comemora o mês errado do nascimento. É pouco provável que Jesus tenha nascido em dezembro, porque dezembro era uma época de inverno rigoroso, e a gente tem nos relatos bíblicos, que eu vou ler daqui a pouco, que os pastores estavam no campo com o seu gado por ali, com seus animais por ali. Então, numa noite de inverno, era pouco provável que eles estivessem ali. É mais provável que Jesus tenha nascido em alguma data entre abril e outubro, e não em dezembro. Interessante. Também uma outra história que tem é sobre os 3 reis magos. Vai falar que na sua casa não tem um presépio, ali com o menino Jesus na manjedoura, Maria e José em volta, e os 3 reis magos levando os presentinhos. Pois bem, será que os 3 reis magos estavam realmente quando Jesus nasceu ali naquela manjedoura? Para falar sobre isso, a gente vai dar uma passeadinha na Bíblia, lá no Evangelho de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Então, olha só, a gente vai lá para Mateus. Então, é Mateus capítulo 2. Vamos ver aqui, ó. E tendo nascido Jesus em Belém, de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo para que também eu vá e adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no oriente ia diante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria.
E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Em momento algum, o texto fala que eram três, assim como em momento algum também falam que eles eram reis. Fala simplesmente que eram magos, que magos era um termo que se usava para sábios. Eles viram uma estrela lá do Oriente. Aí eles foram seguindo essa estrela, chegaram a Jerusalém e aí perguntaram: onde é que está o rei dos judeus que nasceu? E Herodes, que já era super louco, paranoico, Herodes era o rei, ele fica doido. Aí ele chama todo mundo lá e pergunta: escuta, mas onde que vai nascer esse Salvador? E aí o pessoal vendo as profecias falando: vai nascer em Belém. Aí ele manda os magos para Belém e fala: mas a hora que achar, me avisa, que aí eu também quero ir lá adorar esse menino. Entenda que se a estrela apareceu quando Jesus nasceu e eles foram atrás dessa estrela, isso demorou um tempo. Então é impossível que esses magos, que em momento algum fala que eram reis, é impossível que esses magos tenham estado lá no nascimento do menino Jesus na manjedoura. Eles chegaram dias, sei lá, talvez meses depois, seguindo essa estrela, e diz o texto que eles acharam Maria e a criança dentro da casa, e não já numa manjedoura. Outra coisa, no texto também, e é só aqui em Mateus que fala sobre isso, no texto também não tem o nome. Porque todo mundo, quando é criança, principalmente as crianças católicas, aprende o nome dos três reis magos, né? Que é Belchior, Baltazar e Gaspar. Mas isso não está na Bíblia. Isso são invencionices, coisas da tradição. Isso não está na Bíblia. Então, na Bíblia não tem nada de três, não fala nada que eram reis, fala simplesmente que eram magos, que era uma denominação que se dava para sábios. Uma outra curiosidade sobre quando Jesus nasceu, que eu imagino que tenha sido a coisa mais linda do mundo, a coisa mais linda do universo, é que aparece um coral de anjos no céu. Quer ver? Agora nós vamos para Lucas. E assim como eu li agora em Mateus capítulo 2, lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, a gente também vai para o capítulo 2. Então deixa eu mudar a nossa tela aqui. Prontinho. Então agora a gente vai para Lucas. Olha que bonito isso daqui. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Agora sim, isso foi na noite em que Jesus nasceu. Você tem ali os pastores deitados, aparece um anjo, então imagina você numa escuridão da noite, aparece um anjo com resplendor, tudo brilhando, imagina a cena, um anjo falando que nasceu o Salvador da humanidade, que estava trazendo boas notícias, deixa eu sair daqui, estava trazendo boas notícias, que vos nasceu o Salvador e que era para eles ir para a cidade de Belém, a cidade de Davi, e que lá eles achariam a criança enrolada em panos numa manjedoura. E eles vão lá e encontram Jesus e o adoram, e que quando o anjo está dando essa notícia, aparece uma multidão, um exército de anjos louvando a Deus na maior das alturas. Então imagina que privilégio, você está lá deitadão, na grama, com o seu rebanho, não fala rebanho do que é, possivelmente talvez ovelhas, né? Então você imagina você deitadão, olhando para as estrelas, para o céu, aparece um anjão grandão, bonitão para você.
E aparecendo esse anjo, imagina tudo se acendendo. Fala que o esplendor do Senhor. E aí ele fala, ó, nasceu o Salvador. Você já pensou que alegria se isso acontecesse com você? E não bastasse isso, de repente, imagina o céu, uma multidão de anjos louvando a Deus, um coral celestial. Essas são algumas curiosidades sobre o Natal que eu queria trazer para vocês. Lembrando que Natal não é para você ficar pensando no presente caríssimo que você gostaria de ganhar, ou no presente caríssimo que você gostaria de dar e que não tem esse dinheiro. Tem muita gente que o Natal passa a ser uma data triste, uma data de frustrações. O Natal, mesmo sendo na data errada, mesmo a gente comemorando ano errado, o importante do Natal é a gente relembrar a vinda do nosso Salvador. Que Deus se fez homem, desceu lá do céu e veio aqui, habitou entre nós, morreu numa cruz pelos meus e pelos seus pecados. E que todo aquele que se arrepende dos seus pecados, que reconhece que Jesus veio, habitou entre nós, morreu naquela cruz pelos seus pecados, e confessa isso, crê com o coração, confessa com a boca, essa pessoa está salva da sua condenação. Que condenação? Da condenação de ir para o inferno. Porque nós somos uma raça caída, uma raça pecaminosa. Então, o seu destino é muito triste. Mas Jesus veio para mudar esse destino. Claro que você tem que aceitar, você tem que se arrepender. Então, o Natal não é uma data triste. O Natal é uma data para você se alegrar que Deus teve compaixão da humanidade e mandou o seu próprio Filho aqui para pagar o preço do seu e do meu pecado. Isso é uma data alegre, isso é uma boa notícia, é isso que o anjo trouxe, é uma boa notícia para a humanidade. Eis que chegou o Salvador. Que o seu coração possa se encher de alegria nesse Natal. E se você não entregou ainda a sua vida para Cristo, é uma excelente oportunidade para você fazer um balanço da sua vida, de você analisar como é que você anda espiritualmente e fazer uma entrega. Que Deus abençoe poderosamente a sua semana, o seu final de ano, que você tenha dias maravilhosos à sua frente. Tudo de bom, Feliz Natal e tchau, tchau.